Olá, eu sou Francisco Xavier Pedro, chefe do CENID 2021. Sejam todos bem-vindos a este 7º Seminário Internacional de Cultura Digital CENID 2021. O tema subjacente a esta preleção enuncia-se da seguinte forma: o uso de tecnologias digitais no processo de ensino e aprendizagem no Moodle, um mapeamento sistemático da literatura. O mapeamento sistemático da literatura. Conosco, o professor Eduardo Dalcin, a quem damos desde já as nossas boas-vindas por ter aceito o convite. O professor Dalcin é professor de computador do Instituto Federal de Farroupilha, é docente há 20 anos e atualmente cursando o doutorado em Educação pela Universidade Federal de Santa Maria. Professor, assim a palavra. Ok. Mais uma vez, agradecer a oportunidade de fazer parte do 7º CENID, né? Agora, se não me engano, a primeira versão aí de um seminário internacional de cultura digital. Então, como o professor já acabou de me apresentar, né, o tema deste artigo desenvolvido faz parte de uma pesquisa que realizo junto ao PPGE, Programa de Pós-Graduação em Educação, nível de doutorado, e vinculado à Universidade Federal de Santa Maria, com orientação dos professores Ilse Abeg e Paulo Sérgio Sereta. Então, o tema deste artigo é o uso de tecnologias digitais no processo de ensino-aprendizagem no Moodle, onde é realizado um mapeamento sistemático da literatura. Fazendo uma breve introdução do tema, né, principalmente agora em época de distanciamento social, onde entra muito forte a área da educação à distância, do ensino online, ou até mesmo do chamado ensino emergencial. Então, dentro dessa dinâmica, eu como professor, né, há bastante tempo já na área da IAD, acompanho alguns elementos problemáticos no que diz respeito a essa modalidade de ensino, principalmente no que diz respeito ao acompanhamento do estudante. Muitas vezes a gente trabalha com um número muito expressivo de estudantes. Se fôssemos situar o nosso estudo dentro do Instituto Federal Farroupilha, você muitas vezes é professor de várias disciplinas e cada disciplina trabalhamos com centenas de alunos. Indo contra, né, uma perspectiva de ensino massivo, né, nós devemos sim preservar pela qualidade do nosso ensino, pelo acompanhamento do estudante, para ver se o estudante está realizando todo o processo dele de aprendizagem dentro do ambiente de uma maneira satisfatória e de qualidade. E quando eu falo em qualidade, é você usar os recursos que o Moodle disponibiliza para potencializar não só a aprendizagem do estudante, mas como prever alguns elementos que prejudicam muito o andamento das tarefas, que é a falta de interação entre os sujeitos da EAD e também a evasão escolar, né? A gente vê que falta muitas vezes conhecimento técnico dos sujeitos do EAD no que diz respeito a pacotes, a recursos digitais que podem ser instalados no Moodle. Se fôssemos fazer um estudo, nem todos os professores sabem que o Moodle é um código aberto, né, que é uma comunidade mundial de desenvolvedores, que onde você pode não só compartilhar esses recursos, mas também obter esses recursos e instalar na sua plataforma. Claro que se nós falamos de aspectos muito técnicos, a instituição de ensino, as universidades devem estar munidas de um corpo técnico com conhecimentos avançados para possibilitar a utilização desses recursos, porque muitos deles você tem que instalar no servidor do Moodle e exigem
conhecimentos avançados na área da computação. Dentre esses recursos que foram estudados através desse mapeamento sistemático, enumeramos alguns, como recursos ligados à gamificação do ensino, né, a colaboração, a análise textual, a inteligência artificial, mineração de dados, aprendizado de máquina, uso do SQL e softwares estatísticos, como o SPSS. Então, a metodologia foi realizado um mapeamento sistemático da literatura, né, que tem o objetivo de identificar, de avaliar e interpretar alguns estudos dentro de um período, né. O objetivo do nosso estudo foi identificar quais recursos digitais, variáveis e benefícios enumerados nos estudos sobre o tema uso de tecnologia digital no processo de ensino e aprendizagem no Moodle. Foram mapeados, então, artigos de 2016 a 2020, nos últimos 5 anos, no portal de periódicos da CAPES, que é um portal que já tem um trabalho reconhecido a nível nacional e a nível internacional, principalmente na área de informática na educação. Dentro das questões de pesquisa enumeradas, destaco 3. Questão 1, quais recursos digitais são utilizados no Moodle em atividades à distância? Questão 2, quais são as variáveis analisadas nesses estudos? E a questão 3, quais os benefícios no processo de ensino-aprendizagem? A string de busca utilizada, então, né, foi a palavra-chave plugin e Moodle, foram os elementos-chave utilizados na nossa string de busca. A condução dos trabalhos, ela se teve inicialmente 222 estudos foram mapeados. Na segunda etapa, nós passamos para uma filtragem dos últimos 5 anos, onde originou-se 128 estudos. E na terceira e última etapa, após a leitura do resumo e das palavras-chave, a definição das palavras-chave, ficaram aí 31 estudos que foram analisados, né, o que corresponde aí a 14%, quase 14% da totalidade dos 222 estudos filtrados inicialmente. Definimos alguns critérios de inclusão e de exclusão. Dentre os critérios de inclusão, eu destaco as publicações deveriam utilizar o Moodle como ambiente virtual de ensino-aprendizagem. O critério de inclusão 2, os estudos deveriam ser de caráter educacional. O critério de inclusão 3, os estudos deveriam relatar sobre a utilização de recursos que facilitam e potencializam todo o acompanhamento e o processo de aprendizagem dos estudantes. E o último critério 4, critério de inclusão 4, os estudos deveriam ser vinculados à modalidade à distância. Dentre os critérios de exclusão, o critério 1, né, optou-se por analisar artigos e trabalhos que estivessem na língua portuguesa, espanhola ou inglesa. E o critério 2, critério de exclusão, foram eliminados aqueles estudos que não atendiam os propósitos da pesquisa. Dentro dos estudos selecionados, né, algumas curiosidades interessantes, aí dá para analisar que em termos de análise anual, a gente verificou que está registrando um crescimento grande, né, no que diz respeito a esses estudos de 2016 a 2020, através do gráfico, dá para analisar essa projeção crescente, né? E, em termos de origem desses estudos, a gente visualiza que a maioria dos estudos a nível internacional, 97% dos estudos foram de origem internacional, né? E apenas 3% nacional. Então, ainda é uma fatia, uma área de pesquisa que, no meu ponto de vista, precisa ser explorada a nível de Brasil. Né? São muitos... A gente vai ver no andamento da apresentação que são vários recursos que podem ser utilizados e que eles precisam ser, sim, explorados na educação à distância a nível de Brasil. Outras observações importantes também, dentro do tópico resultados e discussões,
né? Quais foram os elementos mais citados nesses estudos? Dá para perceber que o foco principal é a aprendizagem online dos estudantes, que complementou 87,1% das pesquisas, seguida pelo acompanhamento do estudante, com 32,3%, uso de mineração de dados educacionais, que é uma área que está crescendo bastante, 25,8%, a parte de gestão de dados e colaboração, 12,9%, e a previsão da evasão, né, que é um elemento importante também dentro da IAD, e o envolvimento do estudante, 9,7%. Sobre a questão, né, a primeira questão da nossa pesquisa, quais recursos digitais são utilizados no Moodle em atividades à distância? A gente vê aí muito, né, o uso do software estatístico, como, por exemplo, o SPSS, que foi o software mais utilizado em 35% dos estudos, seguido pelo uso dos pacotes, dos plugins do Moodle, em 32%, o uso do Java, que é uma linguagem de programação orientada a objeto, aí, que possui bastante desenvolvimento de aplicação para essa área, então 19%, e a mineração de dados também 19%. A gente vê, principalmente em pesquisas educacionais, softwares estatísticos cada vez mais avançados, né, e a gente vê uma variedade muito grande, né, de inúmeras técnicas estatísticas que você pode utilizar, principalmente em pesquisa de cunho educacional. Aqui eu trago um destaque do software estatístico SPSS, que foi o software mais citado. É um software muito amplo, muito completo, né, utilizado para mapear medidas descritivas de todas as variáveis que fazem parte da modalidade EAD, né, podendo ser utilizadas também com algoritmos de Machine Learning, né, muito utilizado dentro do SPSS, a integração com Big Data, com grande volume e formato de arquivos diferentes, né. Hoje em dia você trabalha com um formato vasto de informação, principalmente nas redes sociais, né, você trabalha com planilhas, com arquivos, envolvendo texto, envolvendo números, envolvendo informações, envolvendo áudio, envolvendo análise textual, envolvendo imagens. Então, é uma natureza diversa de informações. E que existe tecnologia, sim, né, próprias para analisar essas informações. Trago outras questões também, análise textual, que é muito utilizada no análise de fóruns, né, principalmente. Né, é uma problemática muito grande hoje, um professor que trabalha com 2, 3 disciplinas em AD, além do presencial, né, você tem lá centenas de estudantes e tem vários fóruns em cada disciplina. Então, esse aluno, muitas vezes, interage várias vezes. Então, esses recursos de análise textual traz, né, um benefício muito grande, principalmente no que diz respeito à análise do professor. E aí entra outros testes e outras técnicas estatísticas também, como regressão, as correlações, as análises fatoriais, a geração de gráficos, os testes de hipóteses, muito importantes também para mapearmos o comportamento e o perfil do nosso estudante dentro da EAD, né? Você mapeia várias variáveis, né, e utilizando esses softwares estatísticos cada vez mais avançados, com recursos e técnicas mais robustas, ela vem complementar muito a análise, né, e eu poderia dizer também uma análise geral de como se comporta toda a trajetória de aprendizagem do estudante dentro da EAD. O plugin do Moodle, né, que são uma enormidade muito grande de pacotes, de várias funcionalidades, né, então eles estão disponíveis no moodle.org/plugins, ali você encontra todo o pacote de recursos que você pode integrar ao ambiente virtual de ensino-aprendizagem do Moodle, né, recursos ligados à colaboração, à avaliação do estudante, ao acompanhamento do meu estudante também, que facilita
o acompanhamento de uma maneira mais objetiva, mais eficiente por parte do professor, em forma de gráficos, né? O uso de webconferência, utilizando o Big Blue Button, né, que é um recurso interessante também, que tem essa excelente ideia de integrar as tecnologias para dentro do Moodle, né? E quando eu falo em integração, isso é muito interessante, né? Porque você tem a sua sala de aula virtual, que é o Moodle, você precisa integrar a tecnologia, né? Muitas vezes você aponta ou vai para outro ambiente e muitas vezes acaba esse aluno não saindo de dentro do nosso controle, que é a sala de aula virtual, que é o ambiente virtual que mapeia todas as ações dos estudantes. Então, ali eu enumerei nessa tela alguns pacotes, né, que vêm contemplar essa deficiência que muitas vezes o Moodle, quando você instala no seu pacote original, ele não tem recursos assim específicos. Quer seja através do acompanhamento do estudante, como está o progresso dele na disciplina, né? Alguns recursos que avisam o estudante, avisam o professor como está o andamento das atividades. Acendeu a luzinha vermelha para aquele determinado aluno, vamos dar uma atenção especial a ele, né? Vamos acompanhar mais de perto ele. Tem outro que acendeu a luzinha amarela, né, do estudante, né? Vamos também dar uma atenção especial. Aquele estudante está com a luzinha verde, né? Ele está desempenhando bem as suas tarefas, está logando diariamente, ele está ficando um tempo considerável no ambiente, ele está baixando todo o conteúdo interativo de material didático disponível, ele está realizando todas as tarefas e assim por diante. O Java, como eu falei anteriormente, também é um recurso digital utilizado muito para o desenvolvimento de aplicações web, principalmente para recursos, né, que auxiliam na análise de dados dentro do Moodle. Aí entra também uma questão muito importante que merece atenção, que eu dou um certo destaque, que é a mineração de dados, né? Então, a mineração de dados, para quem nunca ouviu falar, ou nunca utilizou algum recurso, ela está sendo muito utilizada na área de educação, né? E cada vez mais ela vem com a função de identificar, de mapear e analisar padrões de comportamento de estudantes. E, principalmente, prever possibilidades de uma futura evasão, né? Possibilidades de fracasso do estudante dentro do ambiente e possibilidades de sucesso. Porque quando eu falo em educação, quando eu falo numa interação que ela é virtual, o acompanhamento do estudante é de extrema importância. Então, apesar de nós termos nos últimos anos inúmeras inovações no âmbito do uso das tecnologias digitais, ainda existe pouca aplicação desses recursos, né? E como eu falei, o processo de aprendizagem ele deve estar assistido de um frequente diagnóstico do aluno, principalmente na EAD. Tá? Então, são elementos importantes. Trago outros tipos de aplicações que você pode ouvir falar, principalmente em pesquisas, utilizando o conceito de mineração de dados, que são algoritmos de máquina de vetor de suporte, né? O Naive Bayes, a árvore de decisão, que é muito utilizada, principalmente para fazer análise preditiva, para prever desempenhos acadêmicos, para prever comportamentos e perfis do nosso estudante. A rede neural, né, as redes neurais também são muito utilizadas, né? Então, ela possui várias abordagens, principalmente na área de regressão linear, para prever o sucesso e desempenho dos meus estudantes também na modalidade EAD. E quando eu falo em regressão linear, né, que é mais uma técnica estatística, é você utilizar uma regressão linear simples, por exemplo, entre duas variáveis e ver a relação dessas variáveis, ou uma regressão linear múltipla, né, que prevê a relação de várias variáveis e que traz informações relevantes para o professor. A mineração de dados, aqui eu trago uma aplicação prática, utilizando vários tipos de aplicativos, vários tipos de recursos, né, e a funcionalidade de cada um. Por exemplo, na mineração de dados, a gente utiliza diferentes recursos digitais, né,
e eles são utilizados para várias tarefas específicas. Por exemplo, em uma pesquisa, eu posso ter dados sobre milhões de acessos e transações de estudantes dentro do Moodle. A partir desse conjunto de dados, eu quero selecionar apenas os dados de uma determinada disciplina. Vou utilizar aí, então, o SQL. Em seguida, eu quero fazer uma filtragem e refinar apenas as informações, né, que são vinculadas ao tempo total que cada estudante gasta no ambiente, ou o número de acessos mensais e o período desses acessos. Vou utilizar uma planilha eletrônica, né? Posso utilizar também o ajustamento de um modelo preditivo. Eu quero fazer uma análise preditiva de como está o comportamento do meu estudante. Vou usar o software RapidMiner, né? Quero analisar a relação entre postagens e respostas no fórum. Vou usar o software Node.xl. Quero analisar a qualidade textual geral das postagens dos fóruns realizadas pelos estudantes. Vou usar o software Cometrics, né? Então, são vários recursos com várias funcionalidades. Dificilmente você vai encontrar uma pesquisa com todo o uso de todos esses recursos, né? Mas elas são úteis, né, muito úteis para uma determinada pesquisa específica, tá, que você pode utilizar. Trago outra também informação referente às redes sociais, né? Vamos supor que eu quero visualizar um grupo de estudantes com perfis, com características específicas, semelhantes, né? E encontrar, por exemplo, esse público nas redes sociais. Eu vou usar o software Gap, né? É um software muito interessante também que mapeia, né, perfis de estudantes. Eu consigo definir vários públicos, várias tribos, né, dentro de uma rede social bastante ampla. Então, essas ferramentas fazem parte de uma coleção, né, uma caixa de ferramentas que os pesquisadores, muitas vezes, da área de mineração e a área de Learning Analytics utilizam em seus estudos, ok? Aqui eu trago alguns softwares utilizados, né? O RapidMiner, que traz para mim uma integração, né, de várias informações, utilizando o contexto de mineração de texto, de análise preditiva, de aprendizado de máquina, né? Então ele gera modelos preditivos e essa análise ela é utilizada para mapear todas as variáveis envolvidas em um processo de decisão que eu quero tomar de acordo com uma determinada tarefa dentro do meu ambiente. Tem o Node.xl, né, que faz a integração e análise da rede, né? Eu consigo visualizar a minha rede ali e quem está interagindo com quem, né? Existe uma subdivisão também em forma de planilha de dados, em forma numérica, para facilitar também como número de acessos, tempo que ele está utilizando o ambiente, quando ele acessa, com quem ele interage mais, com quem ele interage menos, ele tem algum grupo específico de interação dentro do ambiente, né, ou numa rede social, e assim por diante. Tem o Cometrics, né, que é uma ferramenta computacional que traz mais análises linguísticas, né, envolvendo mais a parte nas narrativas e as partes que envolvem mais a parte discursiva de textos, né, que a gente pode utilizar muito nos fóruns e também no Wiki, que é a parte de tarefas que envolve mais análise textual. E por último, o Gap, né, que é uma ferramenta que faz, né, o estudo das relações sociais, né, dentro de uma rede social. Então são alguns recursos interessantes que foram analisados e levantados no estudo. Depois a questão 2, né, a questão de pesquisa 2, quais as variáveis analisadas nesses estudos. A gente percebe ali que a aprendizagem, 45%, né, seguido pelo monitoramento dos logs de acesso, 32%, e o desempenho de estudantes e as postagens de fórum, né, que correspondem a 20 e poucos por cento dos estudos mapeados. E a última questão de pesquisa, quais são os benefícios no processo de ensino-aprendizagem?
Então, o foco do uso desses recursos é a aprendizagem do estudante, seguida pelo acompanhamento, né, e previsão de seu desempenho. São os principais benefícios que os estudos trouxeram nesse mapeamento sistemático. Algumas considerações finais para encerrarmos, então, né? Eu destaco muito o uso do plugin, o uso desses pacotes, desses recursos disponíveis no Moodle e que podem ser utilizados e explorados melhor pelos professores, né? Mas isso muitas vezes tem que partir da parte técnica, que tem muito conhecimento desses recursos, mas na prática não é assim que acontece, né? Porque os professores, que eu poderia dizer são os maiores beneficiários desses recursos, muitas vezes não têm conhecimento. Tá? O uso do software estatístico também, pessoal, é um campo vasto de pesquisa, né? Hoje você trabalha com equações estruturais, com análises fatoriais exploratórias, confirmatórias, para você mapear várias variáveis dentro do ambiente, né? O que a EAD tem realmente de diferente, principalmente dentro do ambiente, né? Porque o ambiente é muito rico, ele coleta todo o registro de acesso, toda a trajetória de aprendizagem do estudante. Então, esses dados, a gente sabendo trabalhar, a gente consegue trazer vários aspectos interessantes, variáveis que são muito caras na EAD, como a interação, a interatividade, a colaboração, a problematização, tá? O perfil do meu estudante, eu conhecer o meu estudante, não ver ele como um objeto, mas sim como sujeito ativo do meu processo de ensino-aprendizagem. No caso do público-alvo do estudante EAD do Instituto Federal Farroupilha, é um estudante específico, muito similar a um estudante do EJA, da Educação de Jovens e Adultos. São estudantes que estão há muito tempo longe da escola formal. São estudantes de uma faixa etária mais elevada. São estudantes, muitas vezes, chefes de família. Mais de 70% são do gênero feminino. Muitas vezes, são estudantes que trabalham durante o dia e estudam durante a noite, nos períodos vagos e aos finais de semana. Então, a gente precisa saber quem é o nosso estudante, quem é o sujeito que está lá, né, atrás da tela do computador. Quais são os seus anseios, quais são as suas motivações, qual é a sua aplicação desse estudo que ele está aprendendo no mercado de trabalho. Né? Então, são vários elementos interessantes e que devem ser levados em conta, né, na perspectiva da EAD. Repito, ser contra o ensino massivo e prezarmos sempre pelo ensino diferenciado, tentar personalizar, né, o nosso ensino para o estudante, focando aí principalmente nos anseios do nosso público-alvo. Então, a importância de aumentar a eficiência quanto ao acompanhamento do estudante, o uso das tecnologias digitais para facilitar a atividade docente do professor dentro do ambiente, auxiliar a aprendizagem automaticamente dos estudantes e as atividades ligadas ao ensino, e principalmente fazer a previsão, né, e a diminuição da evasão, que é um dos aspectos mais problemáticos da EAD. Trago aqui as minhas referências finais. Agradeço mais uma vez a oportunidade, né, de dialogar com vocês e, né, que possamos, ano que vem, seguir o CENID com cada vez mais aspectos aí interessantes ligados à área da informática na computação. Muito obrigado. Obrigado, professor Eduardo, por esta partilha, por esta ferramenta tão importante que trouxe para nós, sobretudo no processo de ensino-aprendizagem, nesta era que nós chamamos da quarta revolução industrial, em que a transformação digital está a ter um grande impacto no próprio processo de ensino,
E agora, numa era pós-Covid, o tema que o senhor professor traz é exatamente o tema urgente e pertinente. Por isso, mais uma vez, agradecemos por nos ter brindado com este belíssimo tema. Muito obrigado. Obrigado, professor. Até mais.